um prazer estar aqui com vocês nessa noite de quinta-feira. Eu gosto sempre de começar bem pontual, né? Que a gente, para também não alongar muito no horário, tá? Então, bom, vou começar aqui, né? Se vocês quiserem, né? Se sentirem à vontade, se quiser colocar no chat, o local de onde vocês estão, né? Porque tem pessoas de vários estados, então, para a gente ir se conhecendo, tá? Vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Nossa, do sul, que gostoso. Bom, vamos lá iniciar. Vocês estão conseguindo ver o slide, né? Qualquer coisa, se vocês verem que eu estou passando o slide e vocês não estão conseguindo ver, é só me avisar aqui pelo chat, tá bom? Então, primeira coisa que eu queria falar com vocês é: vocês têm noção do peso de um documento psicológico? Tem vários casos, eu trouxe aqui um para vocês, que foi para mídia, tá? Que tá inclusive no site do Jus Brasil, que é o que você escreve ali hoje pode, né, te prejudicar amanhã. Então, por exemplo, esse caso do TJ é um caso que a psicóloga ela elaborou um laudo psicológico sobre um pai, tá, que estava ali na disputa no direito de família pela guarda da filha, e ela opinou sobre o pai sem entrevistá-lo e fez afirmações bem categóricas e graves. Então, é um perfil negativo que poderia prejudicá-lo ali naquele momento que ele estava, né, de disputa pela guarda da filha. Então, o tribunal percebeu, né, que faltou base técnica e teórica para tudo aquilo que aquela psicóloga afirmou naquele laudo que ela fez, né? E responsabilizou ela. Enviou o documento para o Conselho Regional de Psicologia, lá ela foi também processada, e também ela foi condenada por dano moral. Ela teve que pagar, se eu não me engano, R$ 8.000 aí de dano moral para esse pai, né? Então, a gente tem que pensar que um documento psicológico que a gente faça hoje ali na clínica, a gente não consegue controlar para onde esse documento vai. Por isso que, às vezes, o nosso paciente, ele vai falar assim, olha, eu quero esse relatório para eu ver como está meu acompanhamento, minha evolução, né? Ou, eu quero um relatório para fins de devolutiva do meu processo de psicoterapia e tal. E aí, né, como mais para frente eu vou até falar sobre isso, o paciente ele tem direito do documento psicológico, a psicóloga faz aquele documento, né, achando o quê? Que vai ficar somente com aquele paciente. E muitas vezes o que acontece é que o documento ele não fica ali com aquele paciente, né? Então, uh, principalmente se estiver escrevendo ali coisas boas, né, como favorecê-lo em algum momento ali da vida dele, se ele estiver num processo judicial ou por uma vaga na empresa, enfim, né, a gente não sabe o momento que o nosso paciente vai querer usar aquele documento. Então, nós temos que ter muito cuidado com as afirmações que são feitas ali, tá? Então, essa introdução aí para vocês verem um peso que o documento psicológico pode ter na vida de alguém, né? Então, imagina aí para esse pai, se esse juiz não tivesse percebido que o laudo falta fundamentação teórica e técnica, o estrago que essa psicóloga teria feito na vida do pai, né? E da filha também, né? Porque poderia afastá-los. Então,
tem um peso muito grande e nós vamos falar sobre isso hoje, tá? É, vou falar bem brevemente sobre mim, né? Eu não conheço todos que estão aqui hoje, então acho que a maioria me segue ali na rede social, né? Então, a minha atuação, sou formada desde 2012, não, 2011. E desde sempre a minha atuação foi focada em ética profissional, documentos psicológicos, né? E atualmente eu atuo como assistente técnica em processos judiciais, principalmente em direito do trabalho e direito de família, tá? Sou a fundadora do Núcleo de Documentos Psicológicos. É, esse núcleo eu vou falar ao longo do mês de março, não é o foco aqui dessa aula, tá? Mas é um núcleo que eu quis criar porque eu sentia que eu tinha um curso de documentos psicológicos, mas faltava a troca, sabe? Ah, vai lá ver as aulas, tudo legal, importante, sim, né? Mas faltava o quê? Esse momento que a gente vai falar da prática mesmo, tirar dúvida, fazer uma supervisão ao vivo. Então, é por isso que eu saí da modalidade de curso online e agora eu fundei um núcleo de documentos psicológicos, tá? Também atuo, né, faz 11 anos no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Ali, a minha atuação, né, sou concursada, eu fiquei 9 anos trabalhando na Comissão de Orientação e Fiscalização, então eu fazia a fiscalização da categoria de psicólogos aqui da minha região, que é o interior de São Paulo. E orientação, né? Orientação por telefone, presencial, enfim. E há 2 anos eu saí da comissão de orientação e fiscalização e entrei na comissão de ética, que basicamente o que que é? É a comissão que vai tramitar os processos éticos contra psicólogos. Então, eu faço assessoria dos pareceres para os conselheiros, eu faço assessoria do relatório de julgamento, né? Todas as decisões no conselho são sempre os conselheiros que tomam, né? Mas a gente ajuda na fundamentação de cada decisão, porque os conselheiros trocam a cada 3 anos e a gente tem uma expertise de muito, muito tempo ali no conselho, então a gente consegue levar isso para eles através das assessorias, tá? Bom, então basicamente, né, eu só trabalho com processo, tanto dentro do conselho como fora. Então, eu leio documentos psicológicos todos os dias, tá? Como assistente técnica, eu leio para tentar contestar o laudo, né? Para apontar ali o que tem de falta de fundamentação, o que da metodologia está incorreta, né? De acordo com as resoluções, código de ética, e ali no conselho também ajudando na assessoria dos pareceres. Então, é, eu trouxe aqui essa reflexão, né, sobre a ética. A ética na escrita do documento psicológico é muito importante, né, mas ela precisa estar alinhada com a sua postura enquanto psicólogo, porque a ética, ela tem que atravessar toda a nossa trajetória profissional, né? Não adianta ali no atendimento, na psicoterapia, na avaliação psicológica, você fornece um atendimento de excelência para o seu cliente. E aí, na hora de passar aquilo ali para um documento, não fica bom, não fica fundamentado, né? O cliente percebe, enfim. Então, a gente precisa ter ética em todos os momentos da nossa trajetória. Quando eu estava escrevendo esse slide, eu até me lembrei de uma situação que teve uma psicóloga que ela me achou na rede social, e aí ela perguntou se eu fazia supervisão de documento psicológico. Falei, faço, né? Faço sim. Ah, Só que o que que ela queria era um pouco diferente, porque ela falou: olha. Então, eu tenho um documento psicológico que a pessoa, né, o pai da criança atendida, me processou no Conselho Regional e de Psicologia e agora eu preciso me defender. Então, eu queria que você lesse esse documento para ver se realmente como que eu consigo utilizar ali ao meu favor o código de ética e tal. Eu parei, pensei, né? Eu falei, bom.
No meu contrato de trabalho não tem nada escrito sobre isso, né? Sobre esse impedimento, mas eu pensei, isso é ético, né? Isso não seria talvez um conflito de interesses, algo nesse sentido? Então foi algo que ter trabalhar ali com a ética me faz refletir se eu estou tendo essa postura também em todos os lugares que eu estou atuando. Então, nesse caso, eu falei para ela que eu não iria fazer a supervisão, né? Porque não achava correto utilizar ali do meu conhecimento para algo que ela vai usar no meu local de trabalho, enfim, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque às vezes, por exemplo, as psicólogas do TJ, as que são concursadas do TJ, elas não podem ter esse impedimento, elas não podem atuar como assistente técnicas, né? Eu não tenho, não teria essa vedação, mas a gente precisa pensar além. Entende? Então, eu quis trazer só como um exemplo mesmo de que a ética precisa sim atravessar toda a nossa prática profissional. É, aqui eu trouxe para vocês, né, que a maioria das psicólogas, né, domina muito bem a parte técnica, né? A gente é, busca supervisão, né, dos casos, faz pós-graduação daquela nossa abordagem teórica. Então, né, a gente tem mesmo medo de atender, porque a gente está muito bem com essa bagagem muito boa. Só que e na hora de passar isso para um documento, né? Então, não é que falta raciocínio clínico, não. É, falta entender o que precisa estar num documento psicológico, tá? E aqui eu até trouxe para vocês, porque isso todo mundo já sentiu, né? Lá na faculdade, nós muitas vezes aprendemos a fazer o relatório psicológico e aprendemos errado. Pelo menos eu aprendi errado, né? Quando eu me formei, o meu relatório tinha que ter transcrição da sessão. Então, eu já saí de lá achando que aquilo ali estava certo, né? É, só depois, né, com a prática, que a gente vai. Na verdade, eu só descobri depois que eu fui estudar para o concurso do CRP, essa é a verdade, né? Então, infelizmente, a gente sai da faculdade aprendendo errado. Eu estou atualmente fazendo mestrado, e o meu mestrado, a pesquisa, é documentos psicológicos em serviço escola. Então, eu fui a campo pesquisar em dois serviços escola. E ali dá para ver que cada faculdade faz de um jeito, né? Tem faculdade que mistura relatório com laudo, tem faculdade que tem a maioria dessas que eu fui em duas, né? A maioria dos documentos faltava o quê? Tinha uma descrição da sessão, não era transcrição, não estava tudo literal, não, mas era descrevendo o atendimento. Ah, a pessoa falou isso, nananã, tal. Eu trouxe, né? Tinha uma descrição, mas não tinha o raciocínio clínico. Então, nós vamos ver aqui hoje também que a resolução do Conselho Federal, a 6 de 2019, que é a resolução que norteia o trabalho do psicólogo quanto aos documentos psicológicos, faz essa exigência, né? Então, se faltou a teoria, se faltou muito, tem documento que você não consegue saber qual é a abordagem daquela psicóloga. Então, você lê o documento, mas você não consegue saber qual a abordagem teórica dela e como que ela fundamenta aquilo que ela está falando, tá? Então, assim, vocês não estão sozinha nisso, tá? A gente fica mesmo com insegurança, é um medo de expor muita informação, ou até, o que às vezes é até mais comum é fazer, eu vou fazer um relatório pequeno para não expor o paciente por causa do sigilo profissional, e também tá errado, né? Eu já vi relatório com uma folha. Como que você faz um relatório
que é um documento denso, que tem que ter toda uma fundamentação teórica ali no relatório com uma folha. Não faz, não tem como, né? E aí, assim, a gente também fica com esse receio de onde esse documento vai chegar. Daí, como que a gente dorme em paz? Você entrega um documento e não tem certeza de onde ele vai, né? Então, é uma dúvida, a gente não está sozinho nisso, né? E nessa aula, o que que eu quero que vocês saiam daqui entendendo? Onde mora o ponto crítico do documento psicológico e por que que a escrita ela trava mesmo quando a gente tem o raciocínio claro do caso, tá? E também o que diferencia uma escrita frágil de uma escrita tecnicamente sustentada. Então, eu trouxe uma mudança mesmo de perspectiva, que o documento psicológico, ele não é só uma escrita, né? Ah, eu vou escrever um documento bem pequenininho por causa do sigilo profissional. Isso também não cola, não cola de jeito nenhum, né? A gente tem que ir de acordo com a normativa vigente. Então, é, o documento psicológico, ele é responsabilidade, né? Então, a partir do momento que você assina aquele documento, você está se responsabilizando eticamente, legalmente por ele. Depois que você assinou e entregou, não tem como você. Ai, não, não fui eu. Não tem como, né? Então, cada frase ali que for registrada num documento tem efeitos que podem passar o setting terapêutico. E a gente tem que ter cuidado, porque o documento, eu sempre falo isso, o documento ele circula. E de onde vem essa insegurança na escrita, né? Não é falta de raciocínio, como eu falei, né? A parte de teoria a gente tem muito forte, né? O psicólogo estuda muito, sai da faculdade, já vai para uma pós-graduação. Quase todo mundo faz isso, se aprofundar naquela abordagem que ele escolheu. Mas, quando a gente escreve o documento, bate aquela dúvida. Nossa, mas eu vou. Qual que é o parâmetro para eu ver se está certo, se está errado? A própria resolução não traz um exemplo, um modelo, né? Não gosto de usar modelo, mas enfim, não traz ali o que, que seria um documento bem escrito, não tem, né? Então, e eu percebo também que nós, psicólogas, nós somos muito solitárias, né? Na clínica, principalmente, e a maioria, né, hoje dos psicólogos estão na clínica. Então, a clínica é você, sozinha. E por isso também que eu tive essa vontade de criar um núcleo para ser um espaço de troca entre nós psicólogas, né? Já que a gente fica na clínica, sozinho, no máximo que você faz é uma supervisão ali de casos clínicos, né? E só que a gente não troca, né? Não faz uma supervisão mesmo em grupo, trocar dúvidas, e até por isso que eu quis fazer, né, esse formato de comunidade, tá? Então é isso, assim, o problema não é a falta do raciocínio, é a falta de uma referência para a gente se orientar. A referência, assim, nossa, esse parágrafo, será que tá bom? Será que tá faltando coisa? Nossa, eu nunca vi um documento que seja perfeito, considerado perfeito, se é que isso existe, né? Enfim, nunca vi. Como que eu vou saber se o meu documento ele tá realmente de acordo com o que pede a resolução de documentos? Então, o ponto mais crítico do documento é a sustentação. Onde fica a sustentação do documento? Né, vamos trazer um pouco para a realidade para fixar essa ideia aí para vocês. A sustentação vai ficar onde? Na análise, no item análise. Então, de um laudo, de um parecer, de um relatório, fica no item análise, é a sustentação. Eu nem falo da declaração e do atestado, né? Porque a declaração a gente sabe que é aquele documento mais simplesinho, né? Muito tranquilo de escrever. Não podemos escrever nenhum sintoma, CID, nada além do comparecimento da pessoa, né?
O atestado também é tranquilo, porque o atestado, a fundamentação, a sustentação do atestado fica onde? Fica no prontuário daquela pessoa atendida. Então, não que não precisa ter, precisa sim estar no prontuário. Quando a gente vê o atestado, né, até o pessoal que faz fiscalização no Conselho de Psicologia, quando vê um atestado, eles já pedem, ó, cadê esse prontuário para eu dar uma olhada, nos métodos que você usou, para ver se realmente, por exemplo, você usou teste psicológico, se tá aprovado lá no SATEPS, se não tá. Então, o atestado, ele é um documento tranquilo, né? Assim, pequeno, que eu digo. Tranquilo é pequeno e que não precisa de muita teoria ali, porque a fundamentação dele vai ficar no prontuário, né? Agora, o relatório, o laudo, o parecer, precisa de sustentação. E essa sustentação que eu trago aqui é o item análise. Então, não é sobre escrever bonito, né? Escrever folhas e folhas de relatório e tal. É escrever sustentável. Sustentável, mas como assim? É sustentável de uma forma que você escreve que a gente consiga entender por que você afirmou aquilo. Ele está sustentável, tá? É o que protege o documento e a profissional. Inclusive, é muito comum psicólogas que fazem laudo psicológico é, no item análise, o que muitas fazem? Ah, coloca os resultados dos testes psicológicos, todos os resultados. Então, tipo, aplicou 5, 6, coloca item análise, todos os resultados dos testes. Isso tá um documento sustentável? Não tá. Porque o teste, lógico, é uma das fontes de informação, mas a resolução traz como obrigatório a sustentação técnica, teórica. Então, muita maioria dos laudos que eu vejo falta isso. Às vezes não tem nem o referencial teórico da pessoa, porque ela está baseando ali a conclusão dela, o diagnóstico, o que seja, só nos testes aplicados. E sim, está errado, porque não está de acordo com o que pede a resolução de documentos. Então, onde que a sustentação ela costuma falhar? Afirmar mais do que deveria, concluir sem mostrar um caminho técnico. Que eu costumo dizer, né? Que o documento psicológico, ele tem, é como se fosse um trilho. Então, a gente tem que conseguir acompanhar do começo ao fim. E ele tem que ser de uma forma linear. Então, conforme eu começo a ler o documento, eu consigo ver a evolução daquele caso. E aí, quando eu chego na conclusão, não vai ser uma surpresa. Porque o documento ele já está tão bem fundamentado, tão bem escrito, que a conclusão, você fala, nossa, é isso, realmente é isso. Agora, tem documento que a conclusão você leva um baque, assim, né? Que não condiz com o que está escrito ali na análise, né? Então, a gente tem que conseguir mostrar esse caminho no nosso documento psicológico. Generalizar a partir de poucos elementos. Isso daqui é muito comum também, da gente fazer uma afirmação sobre aquela pessoa, uma afirmação bem categórica, a partir de poucos elementos. Então, é, a psicóloga também costuma ultrapassar o campo de atuação. Aqui é o que eu sempre digo da psicóloga clínica. Quando a psicóloga clínica atende criança, filho, que é filha de pais separados, tem que tomar cuidado. Por quê? Em algum momento, o pai ou a mãe, quem está levando a criança aí para psicoterapia, vai falar: psicóloga, o meu advogado perguntou se você pode fazer um documento psicológico para mim, da minha filha. Ah, então, é que a gente precisa anexar no processo judicial. Então, quando a gente tem esse tipo de pedido,
tem que acender um alerta. Tem que acender um alerta, porque se a psicóloga clínica faz esse documento, ela ultrapassou o campo de atuação dela, porque isso não é escopo do trabalho clínico. Falo muito disso lá no curso, mas aqui é importante eu falar mesmo que por cima para vocês. Não, a gente não pode ultrapassar o nosso escopo clínico. Também é comum a psicóloga clínica, às vezes, tá atuando ali, enfim, com a criança ou com a mãe, né, que está em processo judicial, e aí, num certo momento, a cliente pergunta se a psicóloga pode atuar como assistente técnica dentro do processo dela. Né? Porque a gente já tem aquele vínculo com aquela pessoa, é natural que o cliente venha te pedir isso, né? Mas é você que tem que saber das normativas. E tem a resolução, hum, a de psicoterapia, eu acho que é a 3 de 22. Bom, 3 ou 9 de 22, enfim, que veda que o psicólogo clínico atue como assistente técnico do cliente. E também tem a resolução de perito e assistente técnico, que é a 8 de 2010, que também faz a mesma vedação, tá? Então, cuidado com extrapolar o campo de atuação. Às vezes, a gente quer ajudar, então na ânsia de tipo, vou ajudar a minha cliente, nossa, ela tá precisando, ela pediu, o advogado pediu. Às vezes, eles pressionam, o advogado liga, a pessoa liga e você fica, ai, vou fazer, vou fazer. Não faz, na dúvida, não faz e se informa antes. Apresentar também conclusão que não vem dos dados, que é aquilo que eu falei. Quando não está linear aquele documento. Aí a conclusão vem como uma bomba, né? A gente não espera aquilo. Então, eu trouxe aqui um exemplo prático, né? Uma frase frágil. O pai demonstra pouco interesse pelo filho. Uma frase tecnicamente sustentada durante as entrevistas. Peraí, que eu não consigo. Aqui, pronto. Durante as entrevistas e conforme registros de comparecimento às sessões, observaram-se ausências frequentes do pai em atividades previamente combinadas, dado que, neste contexto, pode estar associado a menor participação nas rotinas do filho. Então, você percebe que aqui em cima tem um juízo de valor sobre o pai, né? Tem uma afirmação que você não sabe de onde ela tirou exatamente. Agora aqui não, você está mostrando algo e aqui você está falando que pode estar associado a uma menor participação nas rotinas do filho. Tá, Lívia, então essa frase aqui tá perfeita. O que que vocês acham? Que então desse jeito já tá ok, tá sustentada? Na verdade, não, porque a sustentação não é só descrever o dado, como eu fiz aqui nessa parte aqui, que ela descreveu, né? Ah, a gente precisa da sustentação. Então, quando o documento para aqui, que é o que eu falei que está sendo muito comum nas faculdades, né? Que só descreve, ah, não tem sustentação também. Tá frágil, né? Então, falta o quê? A sustentação é um referencial teórico, é uma teoria, alguma coisa que vai fundamentar ou o que você afirmou ou o que você vai tomar de medida a partir disso. Então, eu trouxe aqui, né, que o papel, esse é o papel da tua teoria, da tua abordagem. Eu sou psicanálise, eu sou TCC, eu sou sistêmica, enfim, esse é o papel da tua abordagem no documento psicológico. Todas as abordagens são válidas, né? Então, a gente precisa fundamentar com base na nossa abordagem teórica. Então, sem a teoria ali explícita, a análise fica só descritiva, mas não fica sustentada.
tá? Então, é a base teórica sua que vai dar coerência naquelas interpretações. É que essa interpretação tá bem leve, mas a gente poderia ir mais fundo, né? É, numa, de repente, falar sobre a ansiedade daquela pessoa. Então, a gente precisa trazer o nosso referencial teórico para sustentar o que a gente está afirmando, tá? E aí, eu trouxe aqui, né? Então, como estava? Estava assim, durante as entrevistas e conforme os registros de comparecimento às sessões, observaram-se ausências frequentes do pai em atividade previamente combinada, dado que nesse contexto pode estar associado a menor participação nas rotinas do filho. Então, aqui é o jeito que estava, eu só trouxe. E o que eu acho que fica mais sustentável o documento. Então, durante as entrevistas e conforme os registros de comparecimento às sessões, observaram-se ausências frequentes do pai em atividades previamente combinadas, dado que nesse contexto pode estar associado a uma menor participação nas rotinas do filho, considerando evidências de que o envolvimento parental consistente se relaciona a melhores indicadores de desenvolvimento e ajustamento infantil, a citação aqui, serão oportunizados novos momentos de acompanhamento do genitor. Aqui eu trouxe, na verdade, foi de um autor de um artigo científico, né, que na verdade eu nos pareceres, que eu produzo muito parecer, uh, como assistente técnica em direito de família, eu fundamento muito os meus pareceres na teoria sistêmica, né, que é a teoria que eu fiz a pós-graduação, e também em artigos científicos, porque como eu preciso falar muito de relação pai-filho, sobre relação com a mãe também ali, eu preciso trazer dados de pesquisa. Eu sempre trago dados de pesquisa nos meus pareceres, tá? Então, a fundamentação é uma fundamentação científica, né? Todas as abordagens fazem parte da ciência psicológica. Então, a gente pode usar os autores nossos, né? Aí de cada abordagem, como também usar artigos científicos. E aí, depois, claro, todas as citações que a gente usar aqui tem que ficar nas referências teóricas, tá bom? Lá no finalzinho do documento precisa estar esse aqui, ó, de onde eu tirei, tá bom? É, então, quando a escrita não se sustenta, vai aumentar o risco de questionamentos éticos, fragiliza tecnicamente o documento e pode te expor a uma possível denúncia e compromete a credibilidade do trabalho, tá? Então, a ausência de fundamentação teórica, eu só descrevi ali. Então, não tem uma fundamentação teórica. Tá errado? Tá. Tá, porque a resolução traz como obrigatoriedade. Então, está sim errado, tá? Eu trouxe aqui o tripé da escrita profissional. Então, eu que fiz esse tripé mesmo com base nos meus conhecimentos, tá? Não é nada que eu tirei de algum livro ou artigo, senão eu teria colocado a referência aqui para vocês. Então, para mim, um documento bem escrito, ele tem que ter o equilíbrio entre esses três pontos, que é a ética, a finalidade e a técnica. Falando assim, fica um pouco abstrato, né? Então, o que que é cada um desses, peraí, o que que é cada um desses dados? Ética, respeito aos limites de atuação e aos envolvidos. Finalidade, adequação ao tipo de documento e ao contexto de uso. Técnica, base teórica, metodológica que sustenta as afirmações. Então, se falta um desses elementos, o teu documento está incompleto, falta sustentação. Então, o que que a gente viu até aqui? Eu gosto de fazer esses recapitulando, né? Porque eu acho que é assim que a gente grava melhor o conteúdo.
nós vimos onde mora o ponto mais crítico do documento psicológico. É onde mora? É na sustentação, é na análise. Geralmente é isso. Por quê? Porque a estrutura do documento, às vezes até está errado, mas assim, a estrutura que eu digo é aqueles itens, sabe? Identificação, descrição da demanda, procedimentos, análise, conclusão, referência e tal. Isso daí, vamos supor que está errado. É, dificilmente você errar na estrutura vai trazer um prejuízo para o teu cliente ou para alguém. Não vai, né? Às vezes você coloca outro nome, tá errado, não pode também. Mas, enfim, não é um problema ético mesmo, do tipo, nossa, errei a ordem aqui, em vez de colocar análise, coloquei outra coisa, em vez de colocar conclusão, coloquei encaminhamento. Isso não vai trazer um problema sério ali para alguém, para alguma pessoa que está ali, que vai ler aquele documento, que vai se sentir incomodada. Isso não, tá? Mas a sustentação, sim. Por isso que a sustentação é o ponto mais crítico, sim, de um documento psicológico, tá? Então, por que que a escrita trava mesmo com o raciocínio claro? Que é aquilo que eu falei. Nós temos muita bagagem teórica da nossa teoria e tal, o raciocínio clínico, mas o problema é na hora de passar isso para o documento. Por quê? Porque falta referência. A gente não tem um modelo ideal de documento, né? Tem várias formas de fazer um documento, de sustentar um documento, né? Eu faço de um jeito, você pode fazer de outro, e nem por isso o meu tá mais certo que o seu. Então, mas falta isso, né? Falta um parâmetro para gente, né? E tomara que no núcleo a gente consiga fazer essas trocas também de documento, de dúvidas, esse parágrafo, como que tá, o que que vocês acham? Isso eu acho muito bom. É ali que a gente aprende, na prática mesmo, né? Não só assistindo aula, conteúdo, né? E o que diferencia uma escrita frágil de uma escrita tecnicamente sustentada, que é a própria sustentação mesma, é o teu referencial teórico que vai diferenciar uma escrita frágil de uma escrita tecnicamente sustentada. Então, antes de finalizar um documento psicológico, você tem que se perguntar: nossa, isso aqui é ouro, assim, para gente que faz documentos, tá? Se vocês quiserem darem print na tela, fica à vontade. Primeira coisa, isso é um dado observado ou é inferência minha? Quem está lendo o seu documento precisa entender se isso é conclusão sua ou se você observou. Então, se é um dado observado, você tem que colocar. Dois, tenho base técnica suficiente para afirmar isso? Se não tem, a gente não afirma. Três, estou respeitando o meu escopo de atuação? Eu atuo como psicóloga clínica, ou é como jurídica, ou eu estou fazendo avaliação psicológica. Então, onde eu estou? Isso é muito importante. Aqui, na verdade, essa extrapolação do escopo de trabalho, do campo de atuação, é onde mais dá problemas. Quatro, a finalidade do documento tá clara? A finalidade, assim, tá lá os documentos como obrigatório, né? A finalidade. Mas assim, vamos pensar. Vamos pensar que a pessoa te pediu para fins de acompanhamento do trabalho que está sendo realizado. Então, você colocou lá na finalidade que a paciente pediu com finalidade de acompanhamento, barra devolutiva do acompanhamento realizado até esse momento. Ah, tem como você garantir que ela não vai utilizar para outra finalidade? Não tem como a gente garantir isso, mas é importantíssimo colocar, tá? Porque, por exemplo, se cai na mão de um juiz. O juiz, ele pode falar, não, a finalidade desse documento não era para trazer aqui para a esfera judicial. Eu vou desentranhar dos autos, vou tirar isso aqui dos autos. Porque a finalidade que está falando que
Não é com essa finalidade que foi produzido o documento. Então, sim, é importantíssimo a gente colocar, mas só colocar a finalidade não vai garantir que ele não vai para outras esferas, tá? Essa frase se sustenta fora do consultório. Então, quando a gente faz um documento, coloca a finalidade, tudo certinho, para a gente dormir tranquila, você tem que entregar o documento e falar: bom, espero que essa pessoa use para essa finalidade que ela me falou. Mas se não usar, ok, amém, tudo bem, tudo ali tá fundamentado, tá um documento sustentável. Então, quando você entregar, você fica tranquila. Então, esse filtro que parece simples já vai prevenir muitos riscos técnicos invisíveis, tá? Então, esse daqui é como se fosse um checklist. Eu até estou montando um PDF é, que eu quero disponibilizar sobre isso lá no grupo, tá? Para vocês. O que que a resolução do CFP 6 de 19 exige e onde mora o risco? A norma é direta. Todo documento psicológico precisa ter clareza, fundamentação técnica e coerência com o método utilizado. Ah, então não tem fundamentação técnica. Tá certo? Não tá certo, porque a resolução exige. É, método. Ali você tem que colocar quais procedimentos você usou, qual metodologia você usou. Ah, foi só sessões clínicas? Não tem problema, né? Isso é muito válido, mas tem que estar lá no documento. Quando a gente lê o documento, nós precisamos entender. Nossa, quantas sessões essa pessoa fez? Isso aí tá lá no começo. Então, vai seguir a linha que eu falei para vocês, do trilho, né? Então, começa lá atrás, falando a finalidade e tal, como na descrição da demanda vai trazer quais são os motivos que essa pessoa te procurou, né? Então tem que ter essa coerência. E depois vem falando, foram realizadas 24 sessões, ou o acompanhamento psicológico está sendo realizado desde abril de 2025 até os dias atuais, uma vez na semana. Então ali você já sabe se é um atendimento que tem pouco, de repente passou por 2 sessões e já quer um relatório. Pode acontecer? Pode acontecer. Então, a gente precisa colocar isso no documento, porque se for 2 sessões, é muito diferente de um ano de acompanhamento, né? Porque às vezes 2 sessões, tudo você vai colocar assim, pode indicar, pode ser. Aí a pessoa que lê fala assim, nossa, ela não parece que não afirma nada, tudo pode, tudo é possibilidade e tal. Porque teve 1, 2 sessões. Né? E pior que tem pessoa que pede documento psicológico com uma sessão, tá? Quando o pedido do cliente já vira um objetivo técnico. Então, o cliente vem e fala assim: quero um relatório dizendo que eu sou uma boa mãe. Ah, aí a psicóloga vai, não, vou falar que o objetivo do meu relatório é avaliar a capacidade materna do paciente, mas não é, você está em psicoterapia. Você está em psicoterapia, você não faz avaliação, você não entra nesse escopo de trabalho avaliativo, que é o que eu coloquei aqui. Então, quando o cliente traz a demanda, ele não pode virar automaticamente o teu objetivo técnico. Quando ele traz uma demanda, primeiro você tem que pensar, tá, para qual finalidade, né? Eu acho que está no próximo slide. Para qual finalidade que você precisa desse documento? Começa aí. Por quê? Você precisa saber a finalidade para você ver qual desses documentos você vai emitir. Ah, eu só preciso para mostrar lá no meu trabalho para justificar minha ausência. Ah, é só isso? Não, então vou fazer uma declaração, né? Então, primeira coisa que a gente precisa saber, muitas vezes o cliente às vezes não quer falar exatamente para onde ele vai usar aquilo, mas você precisa perguntar, precisa entender e falar para ele: eu preciso colocar no meu documento qual é a finalidade. Preciso colocar, eu não posso deixar sem finalidade porque vai estar errado. Então, eu quero saber de você qual é a finalidade. Ele vai ter que te falar.
tá? E aí, a partir da finalidade, a gente vai escolher qual que é o documento correto. Aqui eu não vou entrar, lógico, né? Já pessoa, acho que mais de 40 minutos aqui falando, mas eu não vou conseguir entrar em cada documento, né? Ai, quando emite cada um. Mas assim, basicamente, ah, fez avaliação psicológica, é atestado ou laudo. Não tem como. E geralmente a pessoa vem, doutor, eu quero um parecer. Parecer, se você está em psicoterapia, é muito difícil fazer um parecer. Não tem nada a ver com a psicoterapia. Então, a gente precisa ler a resolução para entender a diferença de cada modalidade. Talvez, quem sabe, na, nas próximas aulas que eu fizer aqui, eu posso trazer, se vocês acharem relevante, né? Então, fez avaliação psicológica? Atestado ou laudo? Vem de um processo de psicoterapia? Tá, entende a finalidade. Se for só para justificar uma ausência, por exemplo, faz uma declaração simples. Não, eu quero, porque eu quero entender a minha evolução e tal, ou eu quero levar no médico, o psiquiatra, aí pediu, tal. Tudo bem. Então, aí você vai fazer um relatório psicológico. Então, cada documento desse tem uma finalidade específica, tem uma estrutura própria e tem os limites próprios também. Por exemplo, quando a gente fala em limite, o relatório tem a finalidade de fazer um diagnóstico, certo? Então, não vai ser um relatório. Então, a gente tem que saber esses limites. E é dever da psicóloga saber quando utilizar cada modalidade, porque escolher o documento errado pode te gerar um risco técnico. Então, o código de ética do psicólogo, no artigo 1º, a linha F, são deveres fundamentais do psicólogo. Fornecer a quem de direito, na prestação dos serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Isso significa que, quando há prestação de serviços psicológicos, o fornecimento dos documentos pode ser um dever profissional. Por que que eu coloquei pode ser, né? Porque se você lê ali, fala que é um dever. Na verdade, se o paciente te pedir, tá em psicoterapia, eu quero um documento psicológico para anexar no meu processo judicial, você não vai ser obrigada a fazer esse documento. Então, só que assim, não é assim, eu não vou fazer, tchau. Não pode ser assim. Então, aí você vai ter que explicar para ele: olha, você tem direito a um documento psicológico, mas o documento correto é um relatório e eu não faço, não fico produzindo documentos, né? Eu não fico gerando provas, né? Na clínica a gente não fica atuando como produtor de provas. Então, você tem que explicar isso para o teu cliente. Às vezes até para o advogado dele, né? Olha, não faz parte do escopo de trabalho. Se você quiser um relatório para entender ali do teu acompanhamento do teu trabalho, como que está sendo, né? Tá, eu faço. Mas eu vou colocar na finalidade, e aí no rodapé você coloca também, que é extrajudicial, é um documento extrajudicial e não pode ser utilizado para finalidade pela qual não está descrita no documento, para outra finalidade, não pode ser usado. Então, assim, por isso que é importante a gente saber esses limites, né? Porque senão o cliente vem, pede, você fala, puta, nossa, o conselho fala, o código de ética fala que eu preciso dar o documento para ele e tal, e você já vai, faz o documento, já entrega. E não é assim. Primeiro tem que parar, perguntar para que é. Fica enrolando. Não, eu preciso saber para que é esse documento. E aí você vai colocar a finalidade lá do documento. E se for o caso, explicar para ele. Às vezes ele está em psicoterapia e ele quer um atestado que ele está apto para fazer, sei lá, uma cirurgia X. Também não está dentro do teu trabalho. Por quê? Para fazer um atestado falando que a pessoa está apta para alguma coisa, tem que passar por um processo de avaliação psicológica. Isso também está na nossa resolução 6 de 2019. Então, se você está na clínica, o que que você vai falar para ele? Olha,
eu não posso fazer esse documento, eu posso te encaminhar para um profissional que faça avaliação psicológica, e aí, nesse caso, não tem problema dele fazer os dois acompanhamentos, né? No caso, um psicoterapia, continuar com você, e fazer uma avaliação psicológica pontual com outro psicólogo para essa finalidade específica aí que ele precisa dizer que ele está apto para fazer a cirurgia. Entendeu? Então, assim, tem que ter um pouco desse conhecimento de qual é o nosso limite. Se eu estou na clínica, o meu limite é esse. Se eu estou, por exemplo, é muito comum. Como eu atuo como assistente técnica, né, em processo judicial, é muito comum. Primeira pergunta que a pessoa vem antes de contratar: doutora, preciso de um laudo psicológico para anexar no meu processo. Falo, não. Enquanto assistente técnica, eu não faço avaliação psicológica. Não pode estar na resolução 8 de 2010. Então, a gente tem que saber né, sobre isso. É importante a gente estar discutindo e tal, né? Eu acho que a psicologia é isso, né? Eu falei para vocês, é muito solitária, né? A gente não tem essas trocas e tal. Eu vejo que a medicina, eles são mais engajados ali entre eles, um ajuda o outro e tal. E na psicologia a gente fica bem sozinho, né? Então, ter essas trocas e tal é importante, né? Saber, então, o teu limite profissional. Então, aqui tem um ponto que muitas vezes a gente não percebe. O dever de fornecer os documentos vai reforçar a sua responsabilidade sobre o que e como escrever. Então, né, o nosso desafio não é entregar o documento, é decidir se ele é cabível, se ele está dentro do teu escopo do teu trabalho, qual modalidade do documento usar e até onde os dados que você tem sobre aquela pessoa permitem você afirmar algo. Porque às vezes ela quer que você afirme algo, mas você não tem elementos para afirmar aquilo. Então, é aqui, é nessa decisão desses três itens que mora grande parte do nosso risco ético. Então, na jornada, eu quero fazer uma jornada de documentos psicológicos que vai ser o quê? Vai ser uma aula como essa, uma não. Pretendo fazer uma semana de jornada mesmo. Então, também para todo mundo que está ali dentro do grupo do WhatsApp pode participar, tranquilo, tá? Tô montando aqui ainda sobre o quê, sobre qual tema. É, e aí a gente vai aprofundar passo a passo, né, sobre mais sobre documentos psicológicos, tá? Mas aí eu vou passando as informações para vocês, deve ser mais ou menos no finalzinho de março, tá bom? Um pouco antes do lançamento do núcleo. Ah, e para finalizar, né, documento psicológico bem feito não é o que fala mais, né? Não adianta ter 20 páginas de relatório, 10 páginas de relatório. Se ele não está sustentado tanto nos dados observáveis quanto no teu referencial teórico, ele quebra o tripé, né? Então ele tem que ter o tripé para ser um documento bom e equilibrado. Então, eu finalizei aqui minha apresentação para vocês. Não sei se vocês querem escrever alguma coisa no chat, se gostaram ou não. Eu pretendo abrir ali um pouco o grupo para a gente poder conversar um pouco, tá bom? Eu agradeço aí a presença de vocês. Muito obrigada, Vanessa. Tem um pessoal que eu não consigo ver o nome aqui no chat, tá só o iPhone. Então, muito obrigada. Eu agradeço e eu espero, né, vocês na semana da jornada. Tá bom? Obrigada, Denise. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.